Ratos da pele translúcida e com alta resistência ao câncer. Pessoas que consomem carne de ratos diariamente. E veja com exclusividade fósseis de ancestrais dos ratos. E por que as ratazanas se tornaram um dos animais mais adaptáveis do planeta? Prepare-se para uma jornada fascinante sobre o mundo incrível dos roedores. Deixe o seu like e vem comigo. Evolução dos ratos. Os ratos e outros roedores pertencem à ordem dos roedores, chamada Rodentia. Acredita-se que os primeiros roedores tenham surgido há aproximadamente 66 milhões de anos, durante o período Paleoceno. A evolução dos ratos e outros roedores está relacionada a ancestrais comuns que compartilham características específicas. Os roedores são considerados um grupo diversificado de mamíferos com mais de 2.000 espécies conhecidas. Sua evolução está ligada a adaptações a diferentes condições ambientais e dietas. Os primeiros roedores provavelmente se originaram de pequenos mamíferos arborícolas e herbívoros. Durante o curso da evolução, esses animais desenvolveram características específicas que os distinguem de outros grupos de mamíferos, como incisivos afiados e em constante crescimento, adaptados para roer e mastigar alimentos, e uma mandíbula especializada. Essas características permitiram que os roedores se adaptassem a diferentes nichos ecológicos e explorassem uma ampla variedade de alimentos disponíveis. Em suma, os ratos e outros roedores evoluíram de ancestrais comuns ao longo de milhões de anos, adaptando-se a diferentes ambientes e desenvolvendo características únicas que os tornam bem-sucedidos em um nicho ecológico. Ratazanas. As ratazanas, também conhecidas como ratos norvegicos, são roedores de tamanho médio a grande que têm uma ampla distribuição em várias partes do mundo. As ratazanas adultas geralmente têm um comprimento de cerca de 20 a 25 centímetros, sem contar a cauda. A cauda, por sua vez, pode ter o mesmo comprimento do corpo. Elas podem pesar de 200 a 500 gramas, dependendo da idade e do acesso aos recursos alimentares. As ratazanas são animais noturnos, ou seja, são mais ativas durante a noite. Elas são roedores muito ágeis e possuem habilidades de escalada, natação e escavação. Esses roedores são considerados altamente adaptáveis a diferentes ambientes e têm a capacidade de sobreviver em áreas urbanas, florestas e campos e até mesmo esgotos. As ratazanas são animais polígamos, ou seja, têm múltiplos parceiros. Elas têm uma taxa de reprodução alta e podem ter várias ninhadas ao longo de um ano. A gestação dura em média de 21 a 23 dias e uma ninhada geralmente consiste de 6 a 12 filhotes. Em condições naturais, a vida média de uma ratazana é de cerca de 1 a 2 anos. No entanto, em ambientes controlados como laboratórios, elas podem viver até 4 anos. O tamanho das ratazanas pode variar, mas existem registros de ratazanas gigantes. No passado foram encontradas ratazanas com medidas extraordinárias, com comprimento de cerca de 40 a 50 centímetros, excluindo a cauda. No entanto, esses casos são raros e excepcionais. É importante lembrar que as ratazanas são consideradas pragas urbanas, pois podem causar danos a estruturas, espalhar doenças e contaminar alimentos. O controle de pragas e medidas de prevenção são essenciais para minimizar os riscos à saúde pública e à higiene. Rato toupeira. O rato toupeira nu é uma espécie de roedor que possui algumas características esquisitas e únicas. A pele do rato toupeira nu é notavelmente transparente, o que permite ver seus órgãos internos. Isso ocorre devido à falta de pelos e pigmentação na pele desses animais. A transparência da pele é uma adaptação ao estilo de vida subterrânea, permitindo que eles detectem lesões e anormalidades nos órgãos com facilidade. Os ratos toupeiras nus são animais eusociais, o que significa que vivem em colônias com uma organização social complexa.
Somente a rainha e um dos dois machos reprodutores têm permissão para se reproduzir, enquanto os outros indivíduos da colônia são estéreis e atuam como trabalhadores para cuidar dos filhotes e manter a colônia funcionando. Comparados a outros roedores, os ratos toupeiras nus possuem uma vida útil surpreendentemente longa. Eles podem viver em média de 30 a 35 anos em condições naturais. Essa longevidade é excepcional para um animal desse tamanho. Os ratos toupeiras nus têm um corpo pequeno, com cerca de 8 a 10 centímetros de comprimento, e sua cauda mede aproximadamente 3 centímetros. Eles têm uma aparência distinta, com olhos pequenos, orelhas pouco visíveis e uma pele rosada e enrugada. Esses roedores vivem em colônias complexas, onde existe uma divisão clara de trabalho entre os membros. A rainha é a responsável pela reprodução, enquanto os demais indivíduos desempenham tarefas como escavação de túneis, coletas de alimentos e cuidados com os filhotes. Rato toupeira e o câncer. O rato toupeira nu possui uma notável resistência ao câncer. Essa espécie de roedor é conhecida por ter uma taxa de incidência extremamente baixa de tumores malignos, em comparação com outros mamíferos de tamanho semelhante. Essa característica intrigante despertou grande interesse e estudos por parte dos cientistas. Uma das principais razões para a resistência ao câncer do rato toupeira nu está relacionada à sua biologia única. Esses ratos possuem células que apresentam uma capacidade extraordinária de reparo do DNA danificado, o que ajuda a prevenir mutações e a formação de tumores. Além disso, o rato toupeira nu possui uma alta expressão de genes supressores de tumores, como o gene P16, que regula o ciclo celular e inibe o crescimento descontrolado das células. Essa ativação constante dos genes supressores de tumores contribui para a supressão do câncer nessa espécie. Outro fator importante é o ambiente único em que vivem. Os ratos toupeiras nus habitam túneis subterrâneos com alta concentração de dióxido de carbono e baixos níveis de oxigênio. Essas condições adversas podem ter influência na supressão do crescimento tumoral. Os estudos sobre a resistência ao câncer dos ratos toupeiras nus têm despertado grande interesse na comunidade científica, pois podem fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de novas abordagens no tratamento do câncer em seres humanos. A compreensão dos mecanismos moleculares e genéticos responsáveis por essa resistência pode levar a avanços significativos na prevenção e tratamento do câncer em geral. No entanto, é importante ressaltar que a resistência ao câncer observada nos ratos toupeiras nus não é diretamente aplicável aos seres humanos. Embora seja uma área promissora de pesquisa, são necessárias mais investigações para traduzir essas descobertas em benefícios terapêuticos para os seres humanos. Rato preto. A espécie de rato mais perigosa do mundo é o ratos, comumente conhecido como rato preto ou rato das telhas. Essa espécie é considerada perigosa devido ao seu potencial de transmitir doenças graves para os seres humanos. Os ratos pretos são portadores de várias doenças que podem ser transmitidas para os humanos através de suas fezes, urina e mordidas. Alguns exemplos dessas doenças incluem peste bubônica. Os ratos pretos foram os responsáveis pela disseminação da peste bubônica ao longo da história. Essa doença é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode ser transmitida para os humanos por meio de pulgas infectadas que vivem nos ratos. Leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira spp, que pode ser encontrada na urina dos ratos. A infecção ocorre quando os seres humanos entram em contato com a água ou solo contaminado. Salmonelose. Os ratos pretos também podem ser portadores da bactéria Salmonella, que causa a salmonelose. Essa doença é transmitida por meio de consumo de alimentos contaminados
com fezes de ratos. Além das doenças, os ratos pretos também podem causar danos a estruturas, cabos elétricos e alimentos, além de serem uma fonte de estresse e desconforto em ambientes urbanos. Consumo de ratos por seres humanos. Existem algumas culturas ao redor do mundo que consomem ratos como parte de sua dieta. Embora seja considerado incomum em muitos países ocidentais, o consumo de ratos é praticado em algumas regiões devido à disponibilidade de recursos alimentares limitados ou por considerações culturais específicas. No Camboja, o consumo de ratos é uma prática enraizada na cultura local. Os ratos de arrozais, também conhecidos como ratos de campo, são capturados nas áreas rurais e muitas vezes fritos, grelhados ou cozidos em diversos pratos, como curry de ratos ou espetinhos de ratos. Assim como no Camboja, o consumo de ratos é relativamente comum no Laos. Os ratos são capturados em áreas rurais e preparados de diversas maneiras, como assados, fritos ou cozidos. Eles são considerados uma fonte de proteína importante em algumas comunidades. Em algumas partes da Nigéria, especialmente nas regiões rurais, o consumo de ratos é praticado. Os ratos de grama, também conhecidos como ratos de arbusto, são capturados e preparados em pratos tradicionais. Eles podem ser ensopados, grelhados ou transformados em molhos. Em algumas províncias da China, há o consumo de ratos do campo, conhecidos como ratos de bambu. Eles são capturados e preparados de várias maneiras, como guisados ou fritos. No entanto, é importante mencionar que o consumo de ratos não é generalizado em todo o país. É importante ressaltar que o consumo de ratos pode variar de acordo com as condições locais, hábitos alimentares e crenças culturais específicas. Em muitos casos, o consumo de ratos está associado à necessidade de obter proteína em áreas onde as opções alimentares são limitadas. No entanto, é fundamental garantir a segurança alimentar e a preparação adequada para evitar riscos à saúde. E assim, chegamos ao final dessa fascinante aventura pelo mundo dos roedores. Deixo 2 vídeos como sugestão, tenho certeza de que você vai adorar. Até o próximo vídeo!